tudo bem? Seja bem-vindo à minha live. Eu sou a Léa, sou terapeuta holística e hoje a minha live eu convidei vocês, seguidores, seguidoras e também quem não é seguidor, está sendo convidado, né, seguidora, para participar dessa live, que hoje eu vou estar falando sobre a área emocional. Inclusive eu pedi para vocês fazerem perguntas a respeito. Que hoje eu vou dar um atendimento ao vivo, vou falar do meu trabalho e também vou explicar para vocês como é que funciona. A área emocional é uma área que é tão importante, né, para as nossas vidas. Claro que todas as áreas, se elas não estão conectadas, equilibradas, elas atrapalham a nossa vida. Porém, a área emocional são os nossos sentimentos. Nós nos deixamos influenciar por várias situações na nossa vida, né? E quando a gente não equilibra essa área, a gente não busca esse equilíbrio, o que acontece? As outras áreas ficam bagunçadas também. Então, a importância da gente cuidar das nossas emoções, sentimentos como raiva, sentimentos como ódio. Essa palavra é até muito forte de se falar, né? Mas tem pessoas que têm ódio no coração. Sentimentos como ansiedade, medo. Tudo isso atrapalha na nossa vida. Até com o nosso corpo físico. Quando a gente tem algum problema, por exemplo, no estômago, que é uma área bem sensível. Quando a gente está passando muito nervoso, quando nós brigamos, tudo vai para essa região. Aí, de repente, você tem uma gastrite, você toma remédio. Só que se você não cuidar do teu emocional, volta. Você pode até curar um tempo, mas vai voltar para você. Eu gosto muito de trabalhar com o ser humano, gosto também muito de animais. Inclusive, eu tenho um projeto da causa animal. Para quem já me conhece há mais tempo sabe disso. Quando eu comecei a trabalhar com a causa animal, eu vi a importância que o ser humano precisa ser tratado. Porque assim, a gente vê muito na causa animal maus tratos. E isso tem muito a ver com pessoas com muitos problemas. Pessoas que são desequilibradas. E assim, o ser humano, ele precisa ser reformado o tempo todo. Nós estamos em processo de evolução. E aí eu resolvi me dedicar a essa causa que é o ser humano, não só a causa animal, e decidi ser terapeuta holística. O que é a terapia holística, né? A terapia holística, ela cuida de todos os nossos corpos. É o corpo emocional, o mental, o físico, o espiritual. Quando a gente vai no médico, o médico, ele vai ver qual o sintoma que nós temos, vai pedir para você fazer exames, vai diagnosticar, vai te passar o tratamento, o remédio. Daqui a pouco, o problema volta novamente. Por quê? Porque você tem que ver a causa disso. E a causa, às vezes, está no emocional. Se você é uma pessoa extremamente nervoso, agitado, é uma pessoa impulsiva, você começa a passar toda essa energia para essa região do estômago. E aí você tem essa gastrite ou tem outros problemas, outras complicações. E quando já chega no físico, é porque já passou para os outros corpos. Então, quando chega no físico, é mais difícil de ser tratado. Então, a terapia holística, ela vai cuidar desses corpos. Ela é uma terapia complementar junto com o tratamento médico. Então, você está fazendo tratamento, continua, mas você pode buscar a terapia holística como um complemento. Inclusive, uma das técnicas que eu utilizo é o Reiki. O Reiki é um trabalho com energia. O Reiki ele é maravilhoso, ele é aceito pela Organização Mundial da Saúde. Já está sendo feito esse tratamento também em alguns hospitais públicos, além de você tratar no particular. O Reiki, o que é? É um trabalho que nós fazemos de captação de energia
energia vital com a energia universal, e nós aplicamos essa energia no próprio, na pessoa, né? A pessoa que está precisando. Ela renova as energias, porque nós temos pontos que se desequilibram. A energia dela que estava mais densa, com uma energia mais equilibrada, vai fazendo essa troca e vai repondo. Então, os pontos de energia sendo equilibrados, você vai se sentir muito melhor. E isso é um tratamento. Mas é um processo que você também tem que trabalhar a sua fé, a sua crença. Você tem que se permitir receber o Reiki. Tem que acreditar. O Reiki é uma das técnicas que eu utilizo, assim como eu coloco junto com o Reiki a cromoterapia, a aromaterapia, as ervas. Eu gosto muito de ervas para utilizar durante o tratamento. Mas o Reiki é o meu carro-chefe, como um dom para mim. E ele dá muito resultado. Quem quiser pode ir lá no meu Instagram e vai ver os depoimentos de quem eu atendo. Seja online, que eu posso atender online, eu posso atender presencial. O online dá muito certo, porque Reiki é energia. É como onda de rádio, né? A internet. Olha só, vocês estão me assistindo, vocês estão aí na casa de vocês, no trabalho, e eu estou aqui. E a gente tem essa comunicação. O Reiki é a mesma coisa. Que nem eu falo que eu trabalho com restauração emocional. O que são as emoções? São os nossos sentimentos. O Reiki, ele ajuda muito no tratamento da restauração emocional. Então, você passa um trauma muito grande, uma separação, um luto, que a separação também não deixa de ser um luto, né? O Reiki vai ajudar nessa questão da restauração emocional. E assim, quando nós cuidamos do nosso emocional, tudo vai fluir. Porque imagina só, você não estando bem, você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de fazer atividade física, você não tem vontade de sair de casa, a sua autoestima fica prejudicada. Então, assim, a tua energia, você não emana coisas boas. E nós temos tendência a ter altos e baixos, nós oscilamos, porque nós estamos vibrando num planeta que está passando por muitos tipos de provas. Ele também está passando por uma evolução, está passando por mudanças, e nós captamos essas energias. Então, a importância da gente cuidar o tempo todo, né? Nos observarmos como é que estamos hoje. Outro dia eu estava conversando com a minha irmã, e foi um dia que a gente estava sentindo a vibração daquele dia na rua, depois dentro de casa, a gente não estava sentindo uma vibração boa, tanto que ela ficou com dor de cabeça e eu também. E nós estávamos conversando a respeito disso, do nosso planeta, né? Tem muita gente sofrendo, passando muitas provas, e as vibrações ficam pesadas. Então, quem é mais sensível, capta. Então, assim, nosso planeta está passando por essas dificuldades. Eu também trabalho eu trabalho com a restauração emocional e energética. Então, o Reiki, ele vai trazer essa ajuda, tanto na energia como no emocional. E restauração espiritual. Então, vou contar rapidamente aqui uma situação que eu passei e eu vou dar o meu testemunho. O ano de 2022 foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano que eu passei muitas lutas. Eu tive todas as áreas da minha vida mexidas. Eu tive problemas de saúde. Eu passei por 3 biópsias. E foi um ano que eu tive muito medo, porque eu achei que eu ia morrer. Porque não é só a questão da saúde, mas mexeu com o meu emocional, com o meu mental. Apesar de eu trabalhar com terapia holística, de acreditar, de eu ter fé, tudo isso, foi um ano bem difícil. Mas eu entendi que por eu ter passado por esse deserto, tudo isso fez com que eu aprendesse por que eu estava passando por aquilo. Aquele momento foi um momento que Deus me chamou para eu me voltar para Ele. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar os outros. Sempre gostei de fazer trabalho voluntário. Meu trabalho sempre foi voltado para o próximo. Só que às vezes a gente esquece da gente. Esquece da nossa casa.
Por mais que eu tenha Deus dentro de mim, foi um período que eu realmente me deixei, assim, esqueci um pouco de mim. E Deus me levou para o deserto. E o deserto é bem isso. É você voltar para você e para Ele. Por mais que você tenha pessoas que te amam, que estejam do seu lado, querendo te ajudar, é um momento muito solitário. Porque você precisa resgatar essa tua força. Que às vezes não é com os outros que você vai ter, é Deus. Eu posso falar muito bem disso, que eu tive grandes experiências durante esse período no deserto. Inclusive, gente, eu passei a escrever um diário das experiências que eu tive com Deus durante esse período, justamente para eu não esquecer e poder dar esse testemunho para as pessoas. As pessoas que não têm fé, que não acreditam em milagres. Eu vou sempre estar falando da palavra durante o meu trabalho. Não importa a religião que você for. Todas as religiões são válidas. Nós podemos buscar o lado bom. Eu sou grata a todas que eu conheci, a todas que eu passei. Mas Deus, Ele está no teu coração, Ele está dentro de você, Ele é o seu Criador. Então, quando você quiser buscá-lo, você pode buscar quando você quiser, a hora que você quiser. E não precisa ser uma oração pronta. Você pode falar do seu coração. Você faz uma conversa com Ele. E eu tive um período durante esse deserto que fui orando, eu fui começar a ter uma rotina, eu fui tirar as pessoas que eu tinha colocado no pedestal, que não eram para estar no pedestal e era Deus que tinha que estar, eu tirei. E quando eu me voltei para Ele, eu comecei a falar com Ele, comecei a conversar com Ele, naqueles períodos em que eu estava tão agoniada, tão angustiada, porque o deserto ele tem 3 fases. A primeira fase é a pior, você não tem vontade de levantar da cama, você não tem vontade de fazer nada, você pensa que você vai morrer. E foi exatamente isso que eu senti. Até que você passe para a segunda, até que você passe para a terceira. Cada fase é uma fase difícil. Porém, ela é necessária para a tua evolução, para o teu crescimento. Então, se você hoje está passando algum deserto na sua vida, em alguma área ou em todas, como eu passei, acredite que Deus não te abandona, Ele vai estar sempre do seu lado. E eu tive essas experiências com Ele. E eu tive uma em particular, que era algo que para mim era impossível, aos meus olhos carnais. Mas para Deus, nada é impossível. E quando chegou no dia que aconteceu uma situação em que eu falei, não vai acontecer. Apesar de eu estar orando para que acontecesse, era uma coisa muito difícil para eu acreditar. Porque já estava muito certo de que ia acontecer do jeito que eu não queria que acontecesse, mas ia acontecer. Pois Deus é tão milagroso, eu vou me arrepiar de falar nisso. Por isso que eu resolvi escrever o caderno. Chegou no dia, eu acordei de manhã, eu ouvi uma frase falando na minha cabeça. Agindo Deus, quem impedirá? E não aconteceu o que eu achava que ia acontecer. Deus fez um milagre. E depois desse dia, Deus falou comigo mais 2 vezes essa mesma frase. É como se Ele falasse assim, quem você acha que é Deus? Sou eu. Agindo Deus, quem impedirá? Eu sou Deus do milagre. E não tem como não falar de emoção e não falar de fé. E quando Ele falou, agindo Deus, quem impedirá? Foi a resposta que eu precisava e Ele fez um milagre na minha vida, daquilo que eu precisava naquele momento. E foram várias outras passagens, por isso que eu estou escrevendo um caderno. Para eu estar escrevendo um caderno é porque foram muitas. Mas essa foi a mais certeza, assim, né? Então, assim, eu passei por momentos difíceis na questão da saúde. Imagina, 3 biópsias, fiz uma cirurgia. Então, a gente... O que passa na nossa cabeça? Muita coisa. Eu só quero dizer para vocês que aquilo que vocês não acreditam, comece a acreditar no poder de Deus sobre a vida de vocês. E se Ele não fizer exatamente o que você quer, Ele vai fazer melhor. O que Ele quer é o melhor para a sua vida. Mas milagres acontecem sim, porque Ele é o Deus do impossível. E o que é impossível para você, para Ele não é.
Ele faz assim, ó, quando ele quer. Mas para isso, você tem que se voltar para ele. Buscar ter a tua rotina espiritual, ajudar o próximo e cuidar de você, se restaurar. E é isso que eu vim falar essa noite para vocês sobre as emoções, a importância da restauração emocional. Ninguém restaura nada na vida se não se restaurar em primeiro lugar, se não tiver autoestima, se não souber qual é o seu propósito, o que você está fazendo aqui. Cuidar das suas emoções. Ter sentimentos negativos destrói. Então, você precisa participar do bem, da energia que Deus quer para a tua vida, para que as coisas possam mudar. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês, porque tem a ver com o meu propósito. Meu propósito é ajudar o ser humano, é ajudar você que está aí, que está passando por dificuldades, porque eu sei o que é passar por dificuldades, eu sei o que é conseguir vencer as dificuldades. E se hoje eu estou aqui conversando com vocês, é porque Deus fez um milagre na minha vida. Eu sei que tem várias pessoas aqui hoje e se alguém quiser fazer pergunta, pode me perguntar, que já sabe que eu não vou expor. Agora eu quero falar para vocês o seguinte. Eu criei um e-book que chama-se As 3 Chaves do Despertar Financeiro. Tá aqui, tá? Esse e-book, ele está lá no meu perfil, na minha bio. E o que é esse e-book? O que acontece hoje? Muitas pessoas procuram na internet como ganhar dinheiro. Tem muitas informações a respeito disso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu mesma estava outro dia fazendo um curso muito bom, tá? O que eu percebi? Que para eu fazer aquele curso, para eu entender como é que ele funciona, eu tinha que ter conhecimento de outras coisas. E graças a Deus eu tenho esse conhecimento. E mesmo assim foi muito difícil para mim. Ainda não terminei, estou no final. E aí eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas devem ter entrado nesse curso e não vão conseguir chegar no final? Ou vão demorar muito tempo, vão ter que buscar outro tipo de conhecimento. Você tem que prestar muito bem atenção a respeito disso. Como ganhar dinheiro? O dinheiro, ele vem para sua vida, sim. Mas assim, você tem que tomar cuidado quando você vê lá, você vai ganhar 100 mil reais em uma semana. Nesse curso, foi prometido, foi feita uma promessa bem nesse nível. Porém, a gente percebe que é um trabalho que tem que ser feito. É algo mais do que foi falado. Porém, é lícito, é muito bom, não é ruim. Só que depende de cada tipo de vida que a pessoa tem. Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que têm mais tempo para se dedicar. Às vezes você trabalha o dia inteiro, tem pouco tempo, você demora muito mais tempo. Então você não vai ter aquele resultado em uma semana. Quando eu escrevi o meu e-book, eu juntei todo o conhecimento que eu tenho. Às vezes um curso que você não pode fazer hoje, que custa aí, sei lá, 2 mil, 3 mil reais. Tem gente que não pode investir isso. O meu e-book hoje, de R$ 39,90, que era o valor dele, foi para R$ 19,90. Eu coloquei lá no meu perfil. Esse e-book, ele vai te ajudar no seguinte, a você saber sobre as curas emocionais, porque assim, não adianta você querer ganhar dinheiro, mas ter o pensamento negativo. Você tem que começar a trabalhar suas crenças, suas curas emocionais, seus bloqueios emocionais. E eu vou falar nisso nesse e-book. Assim como eu vou estar falando no e-book dos 5 passos para você poder alcançar resultado. Então, assim, dinheiro tem a ver com mentalidade, não tem só a ver com conhecimento. Você vai lá, vai fazer um trabalho, não, eu vou ganhar dinheiro, tá, eu vou na prática, a pessoa vai falar para você, faz isso, faz aquilo, mas e você tem o teu interno todo negativado, você tem medo, você precisa abrir a sua mentalidade para receber esse dinheiro. Porque muitas pessoas falam assim, tem muita gente que, como ganhar dinheiro, vai lá, faz. Tem muita gente que ganha, tem muita gente que não ganha. E o que está acontecendo?
Então, eu escrevi esse book para você começar a abrir a sua mente, para entender como é que funciona. Então, as 3 chaves do despertar financeiro têm a ver com a área financeira? Sim. Mas você vai ter uma surpresa, porque eu vou falar das curas emocionais, vou falar dos 5 passos para alcançar esse resultado. Eu vou estar falando também do despertar espiritual, que é interligado com a área do despertar financeiro. Os dois andam juntos. São coisas que você, de repente, nem imagina como vai fazer diferença na sua vida financeira. Então, vá lá no meu perfil, lá está o link, e você vai poder entrar, adquirir. Você pode tanto ler lá mesmo no e-book no celular, ou você pode imprimir. Gente, quem não quer se expor, escreve, tá? Não fala o meu nome, senão eu vou acabar falando. Bom, por que temos tantos conflitos internos? Porque nós somos seres humanos e vivemos várias situações desde a nossa infância. E aí, o que que acontece? A gente vai captando o nosso universo, né? Onde a gente vive, tanto no trabalho como na nossa casa, como é o nosso ambiente, nós vamos captando. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Eu tinha dificuldades em relacionamentos amorosos, onde eu fui muito rejeitada e fui muito abandonada e fui muito traída também. Não vou falar todos, tá? Não vou expor meus relacionamentos, tá? Alguns. Não é que também tive um monte, tá, gente? Mas alguns foram bem difíceis. E eu vou dizer para vocês que eu sempre culpava outra pessoa. Até que eu entendi que como aquele ciclo estava se repetindo na minha vida, eu falava, não é possível, só atrai o homem assim. Eu descobri que eu tinha crença negativa em relação aos homens, porque meus pais eram separados, minha avó foi separada. E o que eu sempre ouvi desde pequena? Homem não presta, homem trai, homem é safado. Eu fui criada com isso na cabeça. E também minha mãe teve dificuldades comigo na minha gestação, porque ela tinha criança pequena também, ela teve problema na gestação, então ela me rejeitou na barriga. Depois meus pais se separaram, eu ficava muito sozinha e eu sentia muita falta dos meus pais. Então, assim, tudo isso gerou em mim conflitos internos. E quais eram esses conflitos? Baixa autoestima, rejeição, abandono, medo. E eu vibrava isso o tempo todo. Eu comecei a fazer um mergulho dentro de mim, por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante a terapia. As pessoas têm, às vezes, acham que terapia é para louco, não tem nada a ver, gente. Terapia é a gente olhar para dentro da gente. É até melhor fazer uma terapia do que entrar no deserto, viu? Como eu entrei. Porque no deserto você é obrigada a olhar para você. Mas a terapia, você vai ter uma pessoa para te ajudar, para te conduzir. Então, esses conflitos internos são essas brigas que a gente tem. Poxa, eu queria tanto ter um relacionamento, ser feliz, só que eu não conseguia, gente. E o que que aconteceu? Eu fui fazer esse mergulho interno dentro de mim e eu fui descobrindo tudo isso. Os problemas que eu tinha, as crenças. E aí fui fazendo um trabalho para fazer essa limpeza, para eu realmente ver que eu poderia mudar a minha situação, esses ciclos repetitivos. Se eu começasse a acreditar que não, que tem homem bom, sim, que tem homem que não trai, mesmo sendo difícil, tá, mulherada? Mas existem pessoas boas, sim. Isso tudo vai depender da tua crença. Outra coisa, eu comecei a trabalhar minha autoestima. Deus começou a me apertar ali, né? Falar, olha, eu te amo, sou eu que cuido de você. Você vai me colocar no pedestal. Você não vai colocar o teu relacionamento, você vai colocar a mim primeiro. Não que Deus seja arrogante que precisa, não é isso. Ele quer mostrar que ele que me criou. E ele está aqui dentro de mim, ele me ama. Então, se ele me ama, tem amor melhor do que o amor de Deus?
Eu vou vibrar amor. Se eu vibrar amor, eu vou atrair o amor. E aí eu não vou ter tantas dificuldades em relacionamento. Então a gente começa a buscar isso, essa cura. Quando recordamos o passado como se fosse presente, sentindo falta de um momento que não voltará. Isso a gente traz, exatamente. Eu tenho que deixar no passado. Se meus pais eram ausentes, eles tiveram os problemas deles. E assim, perdoá-los, que também, eles são frutos também de meus avós, né, os pais deles, que também passaram o que eles sabiam. A gente sabe, assim, que, não vou culpar meu pai e minha mãe, não vou culpar meus avós. Eles tiveram o aprendizado deles. Mas eu não preciso trazer os problemas deles para a minha vida. Eu não preciso repetir o que a minha mãe passou com meu pai. Então a terapia, ela ajuda muito nisso. Ela ajuda você a se olhar e verificar isso. E quais são os meus conflitos internos? E o que eu preciso me curar? Por que hoje tem tantas pessoas com problemas de relacionamentos? Tantas pessoas que estão se divorciando, se separando, e é uma pena, porque a pessoa busca a felicidade no outro. A felicidade a gente tem que buscar nós, conosco e com Deus, em primeiro lugar. Quando a gente é feliz, a gente pode dar felicidade. E não esperar que o outro nos dê felicidade. Eu não estou feliz com você. Não, você não está feliz com você, em primeiro lugar. Se você fosse feliz com você, você vai ser feliz com qualquer pessoa. Aliás, você vai atrair pessoas que têm a ver com você. E aí você não vai sofrer tanto. Agora, se você não está feliz com você, você nem sabe o que você quer, o que você gosta, como que você espera ser feliz com o outro? Eu fiz um exercício com as minhas clientes, que era assim, escrevam 10 coisas que vocês gostam de fazer. Sabe o que aconteceu? Algumas delas não conseguiam escrever. E sabe por quê? Porque elas nem sabiam o que elas gostavam. Era tanta dedicação para o outro, elas esqueceram delas. Então foi tão importante esse exercício, gente, para elas perceberem quanto elas tinham se abandonado, que a gente pode ajudar os outros, a gente pode fazer as coisas para os outros, mas a gente não pode esquecer da gente. Amar ao próximo como a si mesmo. Você tem que se amar em primeiro, para depois o próximo. Entendeu? Então não é viver o que você viveu no passado, você vai ver o presente, não traz o passado para cá. Traz as coisas boas, mas os problemas não. Só que como que você percebe isso? Quando você começa a olhar para você. É o autoconhecimento, a terapia. E a terapia holística, além de tudo, ela trabalha também essa questão da energia. Ela também trabalha a questão espiritual. Então, vai ajudar você em todos os seus corpos. Vai trazer esse equilíbrio. Eu quero falar sobre Sara, bem rapidamente. A Sara foi uma mulher da Bíblia que ela queria muito ter um filho. E vocês sabem, naquela época, a mulher, ela servia para quê? Para ter filhos, cuidar da casa. Então, quando ela não podia fazer isso, ela se sentia uma inútil. E ela queria muito. Para ela era muito importante. Só que ela já estava numa idade avançada, ela era estéril, e como que ela ia ter? Mas Deus fez uma promessa na vida dela. É o que eu falo do impossível. Falo da gente não olhar as circunstâncias. Você aí que está com problema em casamento, que está separado e quer a restauração, entenda que se você olhar para as circunstâncias, você não vai ter fé. Você tem que ter olhos espirituais. Para você ter olhos espirituais, você tem que ter intimidade com Deus. Para você ter intimidade com Deus, você precisa ter rotina espiritual. Você precisa servir, ajudar o próximo e deixar que Deus faz. E você tem que cuidar de você, ter a sua restauração, o seu poder pessoal de volta, a sua autoestima, você se amar, colocar Deus dentro de você. Aí sim, se ele achar que é um propósito na sua vida restaurar o seu casamento, ele vai fazer. Se não,
Ele vai abrir uma porta melhor para você, porque ele quer você feliz. Mas casamento é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Eu trabalho a restauração emocional, pessoal, a autoestima, o poder pessoal. Então, se você também está com problemas em casamento, entenda isso, que você precisa se resgatar. Aí sim, as coisas podem acontecer. Agora, deprimido ou deprimida, triste, sem fé, descuidada, você não consegue nem restaurar, você vai restaurar o quê? Enquanto as pessoas não entenderem isso, não acontece. Gente, a autoestima é tudo. Então, quando eu estava falando aqui da Sara, do poder de fé, que Deus fez um milagre na vida dela, para você acreditar que milagres acontecem sim. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se movimentar. Não adianta nada você ficar sentada, que nem você quer ter um emprego e você falar com Deus, Deus, eu quero um emprego. Mas você não manda currículo, você não faz cursos de aperfeiçoamento, você fica sentado no sofá, esperando um milagre. Não é assim. Quando Deus fez um milagre na minha vida, eu estava em movimento. Eu não estava muito acreditando, porque eu achava uma coisa muito impossível, mas esquece. Peraí, Deus é impossível, gente. Ele faz o que ele quer. Mas eu estava em movimento, porque eu continuei orando, eu continuei me movimentando, cuidando de mim, saindo daquele deserto que eu me encontrei, buscando, né? Mudar de fase, pelo menos. Lógico que a gente oscila, ninguém é perfeito, nem todo dia a gente está 100%, mas acontece que eu caio e levanto rápido, porque eu estou aprendendo com Deus. Eu estou buscando as ferramentas. Às vezes sozinho você não consegue, você precisa buscar ferramentas, precisa de ajuda. Ajuda, cursos, terapia, cuidar da tua saúde física, cuidar da tua saúde mental, da sua saúde emocional, porque hoje a gente está falando de emoções, de sentimentos, não ter raiva das pessoas. Podia estar aqui culpando algumas pessoas daquele estado que eu me encontrei, pessoas que de repente nem tiveram intenção, por causa do grau de evolução daquela pessoa, daquelas pessoas, às vezes elas não têm a intenção de magoar, de machucar, mas machucam. Mas eu não estou aqui para culpar ninguém. Eu estou aqui para olhar para mim. Eu não quero atrair coisas ruins para minha vida. Então, eu não quero ter sentimentos ruins. Então, primeira coisa, trabalhar o perdão, se perdoar e perdoar. E desejar o bem para o próximo. É difícil, gente. As pessoas fazem coisas ruins para nós temos vontade de pular em cima da pessoa, desejar o mal, o ódio. Mas só que você está fazendo isso para você. Esses sentimentos negativos ficam dentro de você, ficam te corroendo. A liberdade é Deus. E Deus, o que ele é? Ele é amor, ele é o bem. Então não tem como você cultivar sentimentos negativos se você quer estar com Deus. É difícil? Claro que é, mas é um trabalho que você faz diário. Por isso que eu falo, sozinha às vezes não dá, você precisa de ajuda. Busque essa ajuda para a sua vida. Invista em conhecimento. É a melhor coisa que você faz. As pessoas têm medo de olhar para dentro delas. Elas não sabem o que elas gostam. Elas têm medo de ficar sozinha. Eu tive uma pessoa que falou essa semana para mim: estou com medo de ficar sozinha. Porque fica perdida, não sabe o que faz. Meu Deus, tem dias que eu adoro ficar sozinha. Que é o dia que eu posso assistir um filme do meu jeito. Eu posso fazer alguma coisa que eu quero sem ninguém. Eu quero ficar um pouco solitária, na paz. Quero fazer oração. A gente tem que se amar. É um processo se amar, mas é um processo maravilhoso. Nós nascemos e morreremos sozinhos. Você pode morrer num grupo, num acidente, sei lá. Deus me livre, né? A gente falar assim, mas é você com Deus, gente. Quem vai estar ali naquela hora é você e Deus. Aprenda a ter essa conexão com Ele. Você não está sozinho, sozinha, nunca. Você sempre vai ter alguém junto. E é Deus.
eu posso dizer, porque eu vivi esse deserto o ano passado, em 2022, foi um período muito difícil para mim. A questão da saúde, gente, mexeu com a minha saúde emocional, minha saúde mental, física e espiritual. Porém, a espiritual foi a mais importante para mim, foi a que me tirou das outras áreas, dos outros desertos, que começou a me dar equilíbrio, começou a me dar força. Então, eu não tenho como não falar de Deus. Eu não vim aqui para falar de religião, não tenho nada contra nenhuma religião. Aliás, eu agradeço todas as religiões que eu passei, que eu tive momentos bons. Eu acredito que a religião ajuda a gente a ter a comunhão. Às vezes eu tenho vontade, eu vou numa igreja, eu vou no centro, eu vou aonde eu tiver vontade. Porque às vezes a gente quer ter essa comunhão, a gente sente. E muitas vezes é muito bom. Mas quando eu quero falar com Deus, não tem hora, não tem dia. É no chuveiro, é na rua, e ele responde. Tá aqui meu caderno, várias folhas escritas, tá? Das vezes que Deus falou comigo. E não é coisa da minha cabeça, não. Coisas que eu posso dizer que são milagres. E um dia eu vou poder falar de cada um desses milagres. Com fé, acredite. Se você hoje está triste, deprimido, sai disso. Busque ajuda. Primeiro com Deus. Começa a orar. Fala com Ele. Fala para Ele colocar as pessoas certas na sua vida que vão tirar você dessa situação. Não queira o deserto para a sua vida. O deserto é uma passagem e ele pode se transformar num oásis. Eu agradeço tudo que eu passei no ano de 2022, que foi difícil para mim, porque me tornou o que eu sou hoje. Eu não sou mais aquela Leia de 2021. Eu sou uma nova Leia 2023. E aprendi muita coisa. Foi um grande ensinamento. A gente pode tirar uma grande lição do deserto. A gente pode aprender a crescer com ele. Por isso que às vezes nem é legal falar deserto, né? Porque Deus é tão maravilhoso que mesmo na situação difícil, você está aprendendo, você está evoluindo, você está forte. Ninguém quer passar pelo deserto, mas a gente vai ter deserto na vida. Todo mundo vai passar. E a frase que eu vou falar para vocês não esquecerem. Agindo Deus, quem impedirá? Tem até música. Escutem, gente. Nós vamos fazer agora uma meditação. Você entrou numa parte muito boa. Eu digo que é uma meditação com Jesus. Vamos ganhar essa força aí para dormir tranquilamente, para amanhã começar um novo dia. Deus entrar no coração de vocês agora à noite, tá? Porque Deus é comigo sempre. E olha, agradeço a vocês todos que participaram. Continuem me seguindo, continuem, que eu vou ter sempre muita coisa boa para passar para vocês. Tenho, graças a Deus, muita força dentro de mim, porque é Ele que me sustenta. Quem tiver uma musiquinha aí para colocar, vamos fechar os olhos, vamos respirar 3 vezes, vou enviar para vocês a energia do Reiki, tá? E neste momento, eu quero que vocês façam uma respiração 3 vezes, profundamente, para relaxar. Vão fazendo a respiração e eu vou falando com vocês. Eu quero que vocês imaginem que vocês estão caminhando descalços por um campo com muitas flores. Vocês podem escolher se é de dia, se é de noite. Mesmo que você esteja agitado agora, mesmo que você esteja passando por problemas, não tem tudo bem. Mas tenta se concentrar, gente. Vocês vão caminhar por um campo florido e lá na frente tem um lago. A temperatura da água, ela é nem fria nem quente, ela é agradável, porque Deus é agradável. E vocês vão ver uma cachoeira
E nessa cachoeira, vocês vão nadar até a cachoeira. Não se preocupe, quem não sabe nadar, dá pé. Tudo de Deus é perfeito. E vocês vão entrar na cachoeira, vão tomar esse banho maravilhoso. Deixar a água bater nas costas, limpar, levar embora toda a energia negativa. Tudo que não for de Deus vai embora agora. E vocês vão receber essa energia maravilhosa de força, de luz, de paz, de amor. Todos os sentimentos, as emoções negativas estão saindo agora. E vocês vão sentir essa energia através da água, que é um elemento purificador. E depois vocês vão voltar para a beira da água e vão se sentar na beira do rio, do lago. E quem vai sentar do lado de vocês é Jesus. Não importa a sua crença, só receba essa energia. E Ele está do lado de vocês e vai sentar e vai segurar na sua mão. E Ele diz para você, filha, eu te amo, filho, eu te amo. E neste momento tenha fé. Seja qual situação que você estiver passando, porque Deus está no controle. E lembre-se, agindo Deus, quem impedirá? Creia, somente creia no milagre. Que vocês recebam a energia da chama rosa, que é a chama do amor, e a chama verde, que é a chama da cura. Quem precisa de cura, gratidão por essa noite. Gratidão para todos vocês que participaram, para todos vocês que estão assistindo. Eu desejo o melhor para a vida de vocês. Muito obrigada. Que vocês tenham sentido essa energia maravilhosa de Deus. Amém. Um beijo grande.